Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Estamos aqui hoje na Dotarte Galeria de Arte, em Belo Horizonte, discutindo as novas regras do serviço de atendimento ao consumidor e agora nesse bloco vamos discutir as mudanças nos planos de saúde. Nossa entrevistada é a doutora Miriam Vaz Chagas, do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte. Doutora Miriam, no mês passado, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, anunciou também mudanças, novas regras para os planos de saúde para quem quiser trocar de operadora. Isso não vai afetar os direitos adquiridos pelo consumidor? Bom, vão afetar, com certeza, mas para aqueles consumidores exclusivamente que detêm contratos individuais e contratos regulamentados, ou seja, os planos firmados a partir de 1999. Os planos anteriores a essa data, eles não são abrangidos por essa portabilidade. E é preciso que seja um plano individual também. Exato, plano individual e firmado a partir de 1999. Agora, as mudanças também não podem ser feitas de imediato, tem que ter um critério e um prazo também estabelecidos. Exato. De fato é o seguinte, o consumidor, se ele estiver cumprindo prazo de carência no plano anterior, obviamente que ele vai ter que cumprir esse prazo de carência também no novo plano para o qual ele objetiva mudar. Agora, se ele já tinha cumprido os prazos de carência anteriormente, ele fica isento, com a mudança ele fica isento de cumprir nova carência. Sim. Então, como isso aconteceu recentemente, as empresas terão um prazo para se adequarem a essas novidades. Parece que até abril. Até abril. Então, antes disso, ninguém pode exercer esse direito de mudar, trocar de plano de saúde. Agora eu tenho para mim que isso não vai ter um reflexo muito grande, porque cerca de 70% dos consumidores, eles são portadores de planos coletivos. Então, isso vai, e os planos coletivos não estão abrangidos por esse regramento. Um plano dentro de uma empresa. Exato. E se esse trabalhador muda de empresa, como é que fica? Bom, ele não pode, ele vai ter que firmar um novo plano e se submeter a um novo prazo de carência. Não tem jeito. Não leva os direitos Essa é uma falha, a meu sentir, dessa nova regulamentação, que deixou de abranger os contratos coletivos, ou seja, aqueles firmados no âmbito das empresas. Agora, uma dúvida que fica aqui em relação, por exemplo, ao valor da mensalidade. Se eu vou trocar de plano de saúde porque esse não está me atendendo, em que plano, em que categoria que eu vou cair neste outro plano? Tem que haver uma padronização desse serviço? Tem que haver também. A portabilidade, ela só vai poder ser efetivada se o consumidor objetiva mudar para um plano que possui a mesma mensalidade ou que ele seja mais barato, nunca mais caro. Ou seja, correspondente ao que ele tem de contratado ou mais barato, para que ele possa alterar sem obedecer o prazo de carência. Para planos que abrangem maiores coberturas, ele vai ter que, obviamente, se submeter a novo prazo de carência, porque se ele está tendo uma gama maior de serviços, obviamente que alguns podem ter carências previamente estabelecidas, até por lei. Provavelmente essas mudanças também vão tirar aí os planos de saúde da liderança das reclamações também, junto aos que não são pequenas. Nós temos aí uma gama imensa de reclamações. Eu estava observando também que essas mudanças, doutora Miriam, também atingem a questão do descredenciamento. As operadoras não poderão descredenciar de uma hora para outra um hospital que até então era tido como... Hospitais não poderão ser descredenciados sem um aviso prévio à ANS. Agora, clínicas e médicos, os planos têm o direito, sim, de descredenciar sem prévio aviso. Por outro lado, se descredencia um hospital, ele tem que oferecer um outro com a mesma qualidade. Exato. O serviço, se ele está descredenciando um hospital, ele, além de ter que avisar a ANS, né, ele vai ter de oferecer um outro prestador, uma rede hospitalar que tenha os mesmos serviços, semelhantes aos que eram prestados anteriormente. Só falou sobre os prazos de carência. Eles não mudam, então? Não, os prazos de carência, basicamente, eles estão estabelecidos em lei. Na Lei 9656, editada em 1998. E basicamente quais são eles? Para urgência e emergência, 24 horas. Para doenças e lesões pré-existentes, 24 meses. E para doenças de alta complexidade, 6 meses. Uma vez cumpridas naquela operadora, ele pode se transferir para outra com a mesma situação, o mesmo direito garantido. Mas se ele quiser transferir, a carência ela vai ser cumprida também junto a outra empresa. Ele não precisa aguardar o término da carência para poder alterar. É isso que vem estabelecendo a resolução editada pela ANS. E no Juizado Especial das Relações de Consumo aqui de Belo Horizonte, qual que é a principal demanda da senhora lá? Bom, as principais demandas são procedimentos que não são autorizados. Mas em relação a quais tipos de contrato, basicamente? São os contratos não regulamentados pela Lei 9656.
Porque após essa regulamentação, o espaço de ação das operadoras de plano de saúde ele ficou bastante pequeno. Ele fica submetido à regulação da ANS e da própria lei. No caso dos planos anteriores a 99, o que acontecia? Não tinha qualquer regramento. Então, os consumidores hoje vêm em juízo pleitear coberturas que estão sendo negadas por esses planos. E, a meu sentir, indevidamente, porque os contratos são omissos em vários pontos, contém cláusulas abusivas, passíveis realmente de análise. Então, os consumidores que não possuem contratos regulamentados, realmente eles ficam à mercê dos planos de saúde e podem sim reclamar perante o judiciário aquilo que eles entendem que seja de direito. Em relação aos bancos, com relação aos bancos, eles também se submetem às regras do Estatuto do Consumidor? Também se submetem. Isso foi uma briga antiga, mas que já restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que os bancos sim se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor. E também são campeões de reclamação. Tempo na fila continua ainda sem controle? Não, isso até que não constitui o foco das nossas reclamações, não. O foco é em relação à prestação de serviço, juros abusivos, extorsivos, a própria prestação de serviço, serviços que são oferecidos sem a solicitação do consumidor, cartões de crédito, uma gama uma variedade imensa de serviços que são prestados com falha ou por falta de solicitação do consumidor mesmo. Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Miriam Vaz Chagas, do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte. Falamos aí sobre as novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SACS, e também sobre as mudanças nos planos de saúde. Doutora Miriam, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu, eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima.